Como prosperar em um ambiente caótico? Como que eu consigo prosperar em um ambiente que não me favorece? Bom, esta é a pergunta que nós tentaremos responder no vídeo de hoje. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Claudeci. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se em casa, se inscreva. Todas as sextas-feiras eu estou postando um vídeo aqui, no mínimo provocativo, para fazer você sair da sua zona de conforto. Mas se você já me acompanha nesses últimos tempos, nessa criação, nesse crescimento do canal, eu te agradeço muitíssimo. Segue comigo no vídeo que nós vamos tentar responder isso. No vídeo anterior, eu vou deixar o cardzinho aqui, eu falei sobre a necessidade de mudar de ambiente. Sim, essa necessidade ela é real. Para muitas e muitas pessoas, mudar de ambiente vai ser a única forma que vai permitir com que ela prospere. Isso porque nós temos que reconhecer que o ambiente tóxico, o ambiente desfavorável, ele existe, é real. Nós vivemos muitas vezes dentro de famílias que não nos ajudam, que não colaboram conosco. Nós vivemos em trabalhos que são massivos, pesados, difíceis, amigos que infelizmente não conseguem nos ajudar a prosperar na nossa vida. Muito pelo contrário, eles puxam a gente para baixo. Mas a prosperidade, ela é muito parecida, por exemplo, com uma semente. Você já observou algumas flores que nascem, por exemplo, no concreto? Algumas que nascem em muros, algumas que nascem no meio do asfalto? Já reparou que, veja, a semente, ela muitas vezes ela não espera um ambiente propício para que ela prospere, mas ela entende o ambiente que ela está, ela se molda ao ambiente no sentido de adaptação. A semente ela se adapta àquele ambiente e mesmo num ambiente desfavorável, ela consegue prosperar, ela consegue romper a casca. E assim somos nós. Nós precisamos entender que, sim, de fato, o ambiente tóxico, ele existe, porém, apesar do ambiente, é possível prosperar. Quer um exemplo vivo disso? O nosso bom Senhor Jesus Cristo. Jesus, como diz a palavra, ele é 100% Deus, 100% homem, com exceção do pecado. Mas Jesus, enquanto homem, viveu em uma época de muita pressão religiosa, traição, muita pressão para que ele, como homem, o ministério de Jesus fosse totalmente destruído pela sociedade daquela época. Mas mesmo neste ambiente, Jesus, diferente de qualquer outro ser humano que nós podemos citar, Jesus ele se coloca como homem, sofrendo aquela pressão. Ele continua firme no propósito e na decisão dele de, no sentido de Jesus, prosperar o ministério. Jesus vem para fazer a vontade do Pai, mas como homem, ele abre mão da sua divindade e consegue enfrentar todas as adversidades da época, inclusive ao ponto de não se negar o seu propósito mesmo em morte, e como diz a palavra, em morte de cruz. Se você quer um outro exemplo bíblico, nós podemos falar, por exemplo, sobre José do Egito. Cara, José do Egito, ele foi traído pelos próprios irmãos. Por inveja, os irmãos venderam ele como escravo. Mas mesmo como escravo, diz a palavra, que o Senhor estava com José, e tudo que José fazia, prosperava. Veja, José, traído pelos irmãos, José, vendido como escravo, mesmo dentro da cadeia, mesmo dentro, preso, atrás das grades da escravidão, José consegue prosperar, ao ponto de se tornar, depois de Faraó, o homem mais importante do Egito. José é um dos maiores exemplos bíblicos de prosperidade, né? Com exceção de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem como nós, uma criança, vendido quando criança, conseguiu prosperar em um ambiente assim, tão caótico. Os dois exemplos, tanto Jesus quanto José do Egito, já nos ensinavam algo que anos depois viria a ser escrito, por exemplo, por Viktor Frankl, que era um prisioneiro da época de Hitler, da época ele ficou preso no ambiente nazista, e ele escreve algo parecido como que
A única coisa que não pode ser tirada do homem é a sua liberdade de tomar a decisão de como ele vai se comportar diante da situação. A frase, eu vou pedir com que o editor coloque aqui pra gente, a frase certa, mas é nesse sentido de que tudo pode ser tirado do homem. Tudo pode ser tirado do homem, menos a sua liberdade de decidir como que você age no ambiente. Um outro exemplo desse, por exemplo, Martin Luther King Jr. Cara, no meio de pressão racial, o cara consegue lidar preso durante muitos anos, ele consegue ainda manter o seu propósito e tratar todo aquele ódio de uma forma totalmente diferente e sair da cadeia ainda por cima da situação. Veja, dentro de qualquer ambiente é possível sim prosperar. Claro, eu não vou negar o fato de que o ambiente, cara, ele vai dificultar e muito a sua prosperidade. Vai dificultar muito a sua prosperidade. Mas a dificuldade é semelhante ao que eu dei o exemplo da semente, é muito semelhante à própria semente em si. Existe a dificuldade de romper a casca. E uma vez que rompe a casca, existe a dificuldade de romper o ambiente em que você foi inserido, onde a semente está inserida. Mas como a semente, essa mudança, para que seja possível você prosperar num ambiente caótico, ela tem que começar dentro de você, ela precisa ser um propósito seu, dentro da sua mente. Você precisa virar a chave desse pensamento e entender, decidir, melhor dizendo, que você precisa decidir que você vai ser a pessoa que você tomou, que você se propôs a ser, decidir que você vai crescer conforme você se propôs. É uma decisão, é interno, é mental. Mas assim como a semente, você vai chegar em um momento em que o ambiente ele vai se tornar pequeno para você. E quando isso acontecer, meu amigo, quando isso acontecer, o ambiente ele não vai conseguir te moldar. O ambiente ele vai ser pequeno e você naturalmente vai sentir a necessidade de mudar de ambiente. Parecido com uma planta que é colocada em um vaso. Ou melhor, uma semente de uma árvore, você pode até plantá-la no vaso, mas vai chegar um momento que ela vai se tornar tão grande, vai romper aquele vaso, vai ter que ser necessário trocá-la de ambiente. Assim vai acontecer com você, se você seguir o exemplo de Jesus, o exemplo de José do Egito, o exemplo de Victor, o exemplo de Martin Luther King. Se você conseguir seguir o exemplo desses grandes homens, 2 bíblicos e 2 aqui mais próximos da nossa vivência, da nossa realidade, se você tomar a posição de vida e conseguir ter uma opinião forte o suficiente para romper o ambiente, acredite, eu te dou total certeza de que a sua prosperidade chegará na sua vida, seja ela em qualquer âmbito. Nós sofremos pressão do ambiente em qualquer âmbito da nossa vida, seja na profissão, seja como filhos, como pais, mães, como professores, como os empresários, não importa, qualquer lugar você vai sofrer pressão do ambiente, e esse ambiente vai tentar sufocar você, como acontece com a semente. Mas se você for forte, resiliente, se você se manter firme no seu propósito, a prosperidade, ela vai, sem dúvida nenhuma, ela vai chegar à sua vida. Se a sua prosperidade se a sua visão de prosperidade, por exemplo, é se formar na faculdade, você vai ter pressão do ambiente. No final você se forma, você vence o ambiente, você sai do ambiente, a faculdade já não faz mais parte da sua vida e você rumo ao mercado. Se é na empresa, você precisa romper a pressão do mercado para que a sua empresa cresça. Se é como filho, você precisa entender que você está num período de crescimento e que em algum momento você vai romper aquilo e estar pronto para a vida adulta. Entenda, em todos os ambientes nós sofremos pressão, mas existe a necessidade de romper a casca, de prosperar, de frutificar. Então, se você chegou até aqui, espero que essa mensagem tenha tocado de alguma forma o seu coração. E quando você, e eu espero que isso aconteça, coloca aqui nos comentários, eu serei maior que o ambiente. Ou melhor, eu resistirei ao ambiente e irei prosperar. Coloca aí, cara. Assuma esse compromisso consigo mesmo.
Se essa mensagem tocou o seu coração, se fez algum sentido na sua vida, eu te convido. Segue a gente aí. Segue o nosso canal. Curte este conteúdo, este vídeo, para que o YouTube entenda que existe um conteúdo de valor e que outras pessoas precisam acessá-lo. E se possível, se você entende que alguma pessoa na sua vida precisa assistir esse vídeo, clica no compartilhar. Se você quer acompanhar todas as nossas publicações aqui no canal, clica no sininho. E no mais, até a próxima sexta.